Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que estejam todos bem. Vamos iniciar hoje então um novo capítulo, uma nova discussão, do segundo bimestre. Eu gostaria que vocês pegassem a página 4, capítulo 42, Revolução e Populismo na América Latina, onde nós teremos alguns objetivos aí para trabalhar esse conteúdo. Os objetivos é resgatar o contexto histórico-político que ocorreu a emancipação das políticas nos países da América latino-americana, compreender as políticas imperialistas impostas aí pelos Estados Unidos na América Latina, analisar as principais características dos processos revolucionários que ocorreram no século XX e analisar as características dos governos populistas da América, Quando nós falamos de América Latina, nós estamos falando da América do México para baixo. Então, para nós trabalharmos os conceitos aí de populismo e a influência que os Estados Unidos teve sobre a América Latina, nós temos que ter em mente a doutrina Monroe. O que é a doutrina Monroe? Tem 3 aspectos da doutrina que foi imposta pelos Estados Unidos. A primeira é que os Estados Unidos não iria se envolver com nenhum conflito, com nenhum problema ligado, então, aos países europeus. O segundo aspecto é que os Estados Unidos também, que os europeus também não podiam se envolver com os países americanos, não intervindo, formando novas colônias na América. E também o terceiro aspecto não se envolver nos problemas da América, em nenhum sentido. Ou seja, os Estados Unidos impôs, então, a partir da doutrina Monroe, que era eles que mandavam por aqui, nós temos, então, que trabalhar alguns conceitos, como o populismo. Então, o que é o populismo? O populismo, em síntese, é um projeto político onde a elite comanda, a elite tem o poder, atende os anseios populares, os anseios da classe popular, só que não é por isso que ele deixa de privilegiar as elites, que estão no poder. No Brasil, nós temos Vargas, nós temos JK, Jango. Na América Latina, nós vamos ter, então, figuras importantes como Cárdenas no México, que ele vai ficar importante, vai entrar para a história, porque ele fez uma série de ações lá no México, como a nacionalização do petróleo, como a promoção da reforma agrária, a demarcação de terras indígenas, mas nem por isso ele deixou de privilegiar as elites. Nós temos na Argentina o caso de Perón, Juan Domingos Perón, que também vai fazer, o governo dele, a ideia de justiça social, onde deveria ter salários altos e preços baixos. E ele vai administrar a Argentina por duas vezes. Salvador Allende, no Chile. Ele vai ter uma ação anti-imperialista, anti-Estados Unidos, Ele vai nacionalizar as minas de cobre, vai promover a reforma agrária e ele vai ser deposto por Pinochet. Também temos como característica, então, desses governos, que esses governos vão gerar uma série de reações, da direita. Por quê? A direita, as elites, elas não aderem a essas práticas populistas e eles vão apoiar ditaduras, vão financiar as ditaduras que também estavam sendo financiadas pelos Estados Unidos. Em respostas a essas ditaduras que vão ser implantadas na América Latina, vai surgir uma série de guerrilhas, e revoluções na América Latina. Nós temos, vou dar o exemplo de 3 revoluções. Primeiro em Cuba, liderada por Fidel Castro, que vai ter Ernesto Guevara, conhecido como Che Guevara, que vai ensinar Fidel Castro técnicas de guerrilha, vai dando base
as guerrilhas ao contexto ideológico do marxismo, né? Nós temos aí quando nós falamos de Cuba, né, a Sierra Maestra como uma um grande símbolo, né, da resistência, né, das guerrilhas, né, que era onde eles se escondiam, e os motivos da guerrilha da Revolução Cubana, que era contra o imperialismo, o primeiro motivo é o imperialismo norte-americano, depois a pobreza da população e os ideais marxistas e socialistas. Temos também o exemplo da Revolução Sandinista, lá em Nicarágua, né, onde havia a família Somoza, que era apoiado pelos americanos, e os Somozos, eles vão acabar sendo praticamente os donos da Nicarágua, né? Vão deter os poderes territoriais, o poder das ferrovias, e vai acabar por culminar com o assassinato de um jornalista, né, que vai denunciar Somoza, e a partir daí vai começar a ocorrer a Revolução Sandinista na Nicarágua. Também temos a Revolução Mexicana, que logo após o México se tornar independente, ele foi governado por Porfiriato, e Porfírio Dias teve, então, como característica, né, a modernização do México na agricultura, mas a sociedade mexicana era composta pela maioria indígena, né, então eles foram desapropriados de suas terras. Então, a partir disso, Porfírio vai ter uma série de desgastes no governo dele, né? Francisco Madero vai entrar no poder, sucedendo ele, e dizendo que iria fazer reforma agrária, que ia fazer mudanças, acabou não fazendo e acabou ficando de lado, do lado dos latifundiários. Então, nesse momento, entra a figura de duas pessoas, né, que vão também entrar para a história, que é Pancho Villa e Emiliano Zapata, que também vai estar lutando pela reforma agrária, vai estar lutando, fazendo uma revolução grande, né? A princípio, a reforma do Plano Ayala, do governo Madero, vai acabar, então, com a morte, né, pelo golpe. Vai surgir o governo Madero, que vai ser sucedido por um golpe, né, onde ele vai morrer, e quem vai entrar vai ser o Huerta, e nesse sentido ele vai ser derrubado por Zapata e Villa, que vai implantar uma ditadura que depois vai ser substituído por Carranza. A morte de Zapata e de Pancho Villa, eles não vai acabar, né? Tanto é que a revolução ela existe até hoje, né? Os zapatistas, né, que buscam a distribuição de terras e a igualdade social. Enfim, no capítulo de vocês, que se inicia na página 5, temos um conceito ali, né, das independências que ocorreram, então, pela autonomia política das nações americanas, do século XV, século XVI, e depois nós vamos ter uma análise, então, do cenário, né, neocolonialista do século XIX, e quais as características da Guerra Fria, né, que também tem um papel importante nesse momento. Na página 6, nós temos a Revolução Mexicana, nós temos a imagem ali, na página 7, do retrato de Agustín, da Cidade do México, onde nós iremos analisar, né, como foi, então, a tomada de poder, o contexto revolucionário mexicano. E a insurreição nacional no México. A Revolução Constitucionalista, na página 10, tá? E o conceito de populismo na página 12. Temos na página 12 o conceito de populismo. Está falando um pouquinho do populismo na Argentina. Eu citei outras experiências que ocorreram na América. E na página 13 nós temos alguns exercícios ali, na página 13 e 14. Eu vou passar para vocês
alguns conceitos atribuídos ao populismo e às revoluções da América Latina, para vocês fazerem uma pesquisa. Então, eu gostaria que vocês lessem o conteúdo da apostila que eu passei para vocês agora, tá? E fizessem as atividades e me passassem uma devolutiva depois, passassem uma foto das questões que eu passei para vocês e uma foto da página 13 e 14 dos testes que vocês vão fazer. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Podem mandar mensagem que eu vou tá respondendo para vocês, ok? Então, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, me enviem mensagem que eu responderei.